se um incêndio inicia na minha casa e de alguma coisa vai pro apartamento, eu não sei se normalmente um incêndio em prédio sobe, né? Pode acontecer. Mas, tipo assim, acaba com o prédio ou destrui, na estatística, né? A maioria destrói 2 ou 3 que tá perto. E isso sou eu que cubro se começou na minha casa. É responsabilidade minha. É sua. Isso vai estar Ou entra no condomínio. Não, é sua. É minha. Se começar dentro da sua casa e jurídica, aí vamos falar da questão mais jurídica. A responsabilidade civil é uma cobertura que tem um viés legal, né? Sim. Se você for responsabilizado porque foi provado que começou na sua residência, você é o responsável. E aí a cobertura do residencial vai amparar isso. Só que você precisa ter um bom capital. Entendi. Eu sempre sugiro para os clientes, contratem um capital de responsabilidade civil importante. Tem gente que contrata assim, 50 mil, 100, é muito pouco. É importante, né, contratar um seguro residencial bem contratado e a cobertura de responsabilidade civil muito bem contratada, porque cobre inclusive isso. E aí, respondendo a tua pergunta, tem de tudo. O mais frequente não acaba com o prédio, mas pelo menos o vizinho do lado ou de cima acaba tendo, sim, um impacto. Muitas vezes não é que chega a pegar fogo totalmente, mas só a fumaça que impregna, já a cortina detona vizinho, tudo. Aí o vizinho vai te processar do mesmo jeito. Se alguém morreu inalado vizinho por causa da fumaça que originou fogo, também estaria coberto? Morte? Se a ação, sim. Aí, se a ação comprovar que efetivamente você foi o responsável, sim. Então, é por isso que é uma cobertura super importante. Só pela cobertura de IRC já vale a pena. Já vale a pena. E como são os definidos os limites, assim, de responsabilidade? Então, você que o consumidor que fala, você falou, sei lá, eu quero contratar uma pólice de 10 milhões, sei lá, nem se 1 milhão de RC. Que é mais... Então, é que assim, você tem que entender o seguinte, o imóvel que você tem um padrão, né? O morador tem um padrão, mais ou menos costuma ser o mesmo. Você tem que entender, se acontecer pelo menos um dano no vizinho, o que eu preciso aqui para minimamente ter uma reparação? É isso, e o corretor ajuda nisso, tá? Entendi. Ação civil no Brasil é um negócio que está se tornando cada vez mais frequente. Nós não somos Estados Unidos. Os Estados Unidos processa tudo. Você dá um bom dia para a pessoa no elevador assim, se eu der um bom dia diferente, o pessoal judicializa, né? Lá é muito, muito quente essa história. No Brasil não, mas está aumentando muito, né? Tem muito processo que vem junto com dano moral, tem de tudo, gente. Então, assim, tem que ter a contratação de responsabilidade civil. Na Porto, por exemplo, mais de 60% das apólices têm responsabilidade civil. A gente começou até a sugerir nas renovações para os clientes, e muita gente no mercado faz isso também, para o cliente que não tinha contratar, porque a gente sabe que é importante, entendeu? A contratação disso, por exemplo, na Porto, ela sempre tem que ser 100% via um corretor ou existem hoje plataformas? Sim, as companhias de modo geral disponibilizam N formas de contratar. A corretora é a principal, né? Mais de 95% de seguros no Brasil se contrata pelo corretor de seguros, tá? Mas as seguradoras têm, por exemplo, os sites das seguradoras que o cliente também consegue. Mas mesmo no site a gente indica um corretor. Que legal. Porque o corretor vai dar ali um suporte, uma assessoria para ele, não só na contratação, mas durante a contratação. Por que é importante olhar durante a contratação? Às vezes você compra uma casa, mas você reforma, compra outros bens, você sobe o valor do que é necessário para ser contratado. Então, você precisa endossar a pólice, a gente chama de endosso, entendeu? Então, você muda de endereço, não lembra que você estava aqui, mudou e não fez o endosso na pólice. Então, tudo isso, o corretor vai te orientando. E quando acontece o sinistro, também orienta, além da seguradora. Então, o corretor tem um papel, de fato, importante em toda a jornada, tá? Como é que funciona as coberturas, assim? Que nem só aproveitando o gancho do Japa aqui dos valores, né? Eu tenho a cobertura do valor do imóvel, geralmente, né? E aí eu tenho esses adicionais, que nem dano elétrico, tanto. Num eventual catástrofe que eu perdi tudo, passou um incêndio lá e lambeu tudo. Como é que eu comprovo que tinha dentro? Então, vamos lá, primeiro como contrata. Vou tentar aqui. O ideal é você contratar o que você precisa para, primeiro, reconstruir o teu imóvel. Tá. Você tem uma casa, pensa assim, a casa, se pegar fogo, você for reconstruir, tudo que você gastar, mão de obra, material do mesmo padrão, acabamento, é o que você deve contratar para reconstrução. O que não entra na conta? Terreno. Por exemplo, terreno, mesmo que pegue fogo, o terreno está lá. Tá lá. O valor comercial também não importa. Então, se é aqui ou se é em outro bairro da Zona Leste, Sul e tal, em geral, isso não muda muito em São Paulo. Então, mas o valor comercial muda, porque o ponto tem valor. Mas o ponto é um negócio que o seguro não vai cobrir. O seguro vai cobrir e reconstruir. Então, a primeira coisa e as seguradoras, muitas delas disponibilizam umas tabelas para os corretores calcularem esse valor para você também, que é a área construída do teu imóvel pelo metro quadrado, um valor de metro quadrado médio,
que a gente disponibiliza, que pondera o padrão de construção, chega no valor de construção do imóvel. E aí você faz uma estimativa do que você tem de conteúdo, entendeu? Que é o que a gente chama todos os bens. Gira, gente, aí depende, mas em torno de 30% a 50% do valor do imóvel é o que se tem lá dentro. Tá bom. Mas aí varia, cada cliente é um cliente. Mas assim, para dar um... E aí você soma isso com o valor de tudo que você tem lá dentro, você chega na cobertura principal, que é a cobertura do incêndio. Entendi. E aí as outras coberturas aí variam, e aí por isso é importante a construir. Por exemplo, vendaval. Quem mora em casa tem que contratar uma boa verba de vendaval. A gente teve alguns anos um incêndio em Campinas, por exemplo, aqui perto, que pegou um bairro de casas de bom padrão, tinha muita gente com cobertura contratada de, sei lá, 30 mil, 50 mil, mas para colocar todo o telhado de novo e tudo que tinha danificado não passou nem perto, então precisa ter uma boa verba. Agora, quem mora em apartamento, a não ser que seja a cobertura, que aí precisa de uma boa verba, mas se é em outro andar, não precisa de uma verba alta de vendaval. Entendeu? Quem mora em casa precisa de uma verba de roubo melhor, porque a pessoa sai, a casa pode voltar e a casa está arrombada, então... E aí você tem que ponderar assim, bom, se arrombar minha casa, o que vai levar? Eu sei com geladeira, né, hoje em dia. Mas tudo que é pequeno, portátil, então TV, notebook, tudo que tem valor e dá para ser levado facilmente é o que se rouba. Então, mais ou menos, você tem uma ideia ali de quanto você deve contratar. E aí, como é que funciona a indenização? Eu tenho que mandar a nota fiscal da TV que eu comprei, alguma coisa assim? Então, aí em caso de sinistro, primeira coisa, né, é importante avisar rapidamente as seguradoras. Eu acho que é a principal coisa, porque daí a seguradora já te dá toda a orientação, né? E às vezes você não avisa, aí passa 1, 2, 3 dias, mexe no lugar, então isso é um problema. Então a primeira coisa, avisa rápido. Boa. E assim, avisou, tem vários canais. Hoje as seguradoras têm canal de aviso por telefone, pelo aplicativo, pelo WhatsApp, pelo corretor também, pode ligar pro corretor que ele avisa a gente. Então várias maneiras. Avisou, a gente vai dizer, olha, faça isso, faça aquilo. Mas em linhas gerais, se é roubo, por exemplo, a gente vai pedir boletim de ocorrência. Tem que ter, a gente vai pedir que narre, né, o que aconteceu, tal. A gente faz uma vistoria, muitas vezes até digital, junto com o cliente, a gente faz do local e vai entender o que aconteceu e dar seguimento. Se é uma queima de um bem, a gente pede para fazer orçamento, para consertar, para ver quanto vai gastar o bem. Então é por aí, tá? Se é um incêndio, vamos ter que fazer uma perícia, talvez ali no imóvel. Então tem de tudo, né? Depende da situação. Mas, gente, eu falei para vocês, teve vendaval no Sul aqui. A maioria das seguradoras pagou os clientes em 5 dias, menos de 5 dias. Muitas pagam público, até na hora. Né? E fica mais fácil. Eu li uma reportagem que por causa desses aumentos de vendaval no Sul, tá aumentando muito a contratação de seguro e o pessoal tá procurando entender mais, né? Exatamente. Eu não te falei que o Brasil é 17% de contratação? No Sul é 30%.